Glória a Deus, aleluia. Volte para o seu lugar, em nome de Jesus, que bênção. Obrigado, gente. Jesus abençoe de uma forma grandiosa. Você está com o coração alegre, diga amém por isso. Seu coração está alegre e eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai frutificar de uma forma grandiosa. Eu vou pedir para me ajudar, colocar embaixo aqui o púlpito. Você me ajuda? Isso. Coloca aí embaixo. Isso. Maravilha. Fala pessoal, boa noite. Pode sentar, fique à vontade. Queria que você focasse bastante na mensagem de hoje. Lembrando que a gente está numa preparação lá para o dia... Qual é o feriado mesmo? Dia 11 de novembro? Dia 11 de novembro, se eu não me engano é isso. É dia 11 de novembro. Não, dia 15, perdão. 15 de novembro, proclamação da República, né? Nesse dia que vai ser o nosso evento aqui. E lá desde a última vigília que a gente teve, no mês de fevereiro, no mês passado, lá naquele dia do carnaval, nós começamos a falar aqui, eu falei aqui sobre o nosso propósito, que do mês de fevereiro até o mês de novembro nós teríamos 9 meses. Você sabe que 9 meses é o período de quê? De uma gestação. Inclusive as nossas mamães nos tiveram, descobriu a gente lá e depois de 9 meses nascemos. Tem alguns casos aí que tem gente que nasceu de 7 meses. Alguém nasceu aí de 7 meses? Olha aí, tem alguns aí de 7 meses, né? Tem uns que quase já passou um pouquinho dos 9, né? Demorou um pouquinho mais, mas tudo bem. Todos nós estamos aqui firmes, né? Quem nasceu um pouquinho de 7 meses é mais apressado, né? Mas nasceu saudável, tudo para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você que a nossa vida, ela tem um tempo determinado para cumprir cada propósito. E desde já a gente tem que começar a entender isso. A nossa vida, ela cumpre propósitos. Você não está aqui por um acaso, você não congrega na igreja que você congrega por um acaso, você não estuda na escola que você estuda por um acaso, você não nasceu naquela residência lá, naquela casa, debaixo da autoridade daqueles pais por um acaso. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. Se você estiver atento desde cedo, você vai perceber que aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que você enfrenta, tudo aquilo que você vive, faz parte do seu crescimento. Contribui para que você chegue no lugar onde você deve chegar um dia. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 27. Nós vamos iniciar aqui, vou falar de alguns exemplos. Daqui a pouco nós vamos orar mais, louvar mais a Deus. Mas eu quero tratar com você desse assunto hoje. Provérbios, capítulo 27. Facinho você encontra Provérbios, né? Depois do livro de Salmos, Provérbios. Capítulo 27. Provérbios 27. Nós vamos ler o versículo 12. Está lá na letra? Tudo certo, então. Você pode acompanhar também na tela. Diz assim as Sagradas Escrituras. Provérbios 27, 12. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler assim a palavra. Leia comigo, você junto aí, ó. Diz assim, ó. O avisado faz o quê? Vê o mal e esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. Como eu falei agora no princípio, eu vou só ler esse primeiro versículo com você a priori. Nós falamos aqui sobre tudo aquilo que você está enfrentando, fazer parte do seu crescimento, para que você, quando chegar lá onde você deve chegar, você chegue estruturado. Até as lutas que a gente passa, principalmente as lutas, elas nos ajudam ainda mais a crescer, né? Se não fosse as lutas, talvez muita coisa nós nem iríamos se preocupar em buscar fazer. Porque estava confortável, então estando confortável, muita coisa a gente nem se preocupa. Está tudo bem, então ninguém mexe, né? Agora, se algum levante, alguma batalha se levanta, imediatamente você já desperta. Aqui, né, o Salomão que escreveu o livro de Provérbios, ele detalha o seguinte: a pessoa que vê o mal, ela está sendo avisada acerca do que pode acontecer. Aquele que é o simples, que não entende a palavra, que vive de uma forma aleatória, é uma pessoa que ela passa por aquele sofrimento, ela sofre a pena. É basicamente isso. Se eu estou aqui na rua, imagina que aqueles dois ali sejam 2 assaltantes, é um exemplo. Eles são 2 bênçãos, né? Mas imagina que eles sejam 2 meliantes. Aí eu estou aqui na rua, aí o pessoal, eu estou passando aqui numa rua tranquilo, aí bem aqui tem uma casa. Geralmente velhinho gosta de sentar na rua até tarde, é ou não é? E tem uns que dormem na calçada, igual o meu pai. Meu pai dorme na calçada assim, ó. Se vier um ladrão, rouba a casa, mexe tudo, ele não vê.
Mas tudo bem. Aí o velhinho chega e mostra para você o seguinte: ó, tá vendo aqueles caras ali, ó, eles vão te roubar. Volta logo, não vai por aqui não. Aí a gente é avisado acerca daquilo, ignoramos e seguimos o caminho. Chegando lá na frente, ele nos assalta. Nós sofremos a pena, não porque não fomos informados, mas porque nós queremos viver a vida do nosso jeito. Teve uma instrução, foi avisado acerca do que poderia acontecer, e eu não me preocupei em ouvir aquilo que foi falado para mim. Esse é um problema que muita gente tem. As coisas são apresentadas para elas, são informadas, os perigos são iminentes, são apresentados, e o que alguns fazem? Fazem vista grossa. Ó, isso aqui vai dar errado, não vai dar certo. Vai por mim que tu brilha. Tu não é doido, faz de doido que pau te acha. E aí mesmo assim a pessoa, ao invés de ouvir, ao invés de parar, é verdade que ele está falando. Eu fui avisado. Não dá para mim entrar por esse lado aí. Mas a pessoa simplesmente, não, deixa eu fazer do jeito que eu quero. E aí ela vai vivendo a sua vida sem uma direção, sem um princípio, e lá na frente ela sofre uma pena. Acontece uma situação. E eu sempre comento, tem muitas pessoas que vêm na igreja hoje, você, como obreiro, nós temos alguns aqui que já são obreiros, já deve ter ouvido alguns casos, pastores até pediu o seu acompanhamento também com a pessoa para acompanhar. Quem é mais experiente sabe do que eu estou falando. Tem muita gente na igreja que participa dos cultos hoje, você vê aquela pessoa ali sendo uma bênção, mas ela sofreu muita pena durante a vida, sofreu muita sentença durante a vida, porque ela decidiu andar do seu jeito e ela não deu atenção àquilo que foi falado para ela. Eu acompanho já casos de pessoas desde muito cedo, e tem pessoas que falam, se eu tivesse a cabeça que os jovens que estão na igreja hoje têm, na época que eu era jovem, eu não teria caído nessa cilada. E hoje tem gente que está com 40 anos, errou há 20 anos atrás quando tinha 20, hoje está com 40, e até hoje a pessoa carrega cargas pesadas, porque teve coisas que foram avisadas lá atrás, e ela recebeu aquele aviso de Deus, e ela não deu atenção. O tempo passou, ela sofreu o dano da situação, do ocorrido, das coisas que se propuseram no caminho a atrapalhar ela, e hoje a pessoa está pagando um preço. Mesmo sendo salva, se Jesus viesse agora, se ela morresse agora estava salva, mas mesmo assim ela está passando perrengues na vida. Muita coisa poderia ter sido evitada, mesmo Deus sendo avisado, ela não aceitou o aviso de Deus. E essa é a preocupação que Deus tem comigo hoje, conosco, de nos avisar a palavra, de nos dar a direção, de nos instruir, para que a gente não caia naquilo que é a tentação do inimigo. Quando se fala de tentação, tem gente que pensa que é só tentação de pecado, não é isso. No nosso dia a dia nós somos tentados a tudo. Você está ali fazendo uma coisa correta, e aí chega alguma coisa para tentar desvencilhar a sua visão daquilo que você está fazendo, para você fazer outra, né? E infelizmente o diabo usa situações. Você deve ter acompanhado, está na rede social, e tudo quanto é lugar hoje, qualquer notícia que chega primeiro do que o jornalismo, né? O jornalismo quer mostrar, mas já chegou pelo Instagram. Alguém já publicou lá, alguém já informou. Eu estava vendo um caso esses dias, você deve ter visto, você vai me confirmar isso. O cidadão estava no elevador com a mulher, alguém viu esse caso aí? O cidadão estava no elevador, não sei se saindo do trabalho, ou se chegando do trabalho, não sei. Eu só vi assim de relance, tanto no Instagram, como depois vi assistindo televisão em casa, no telejornal. O cidadão, a mulher desceu quando abriu lá o elevador, ela desceu, e ele foi lá e passou a mão no corpo dela. Eu acho que na parte de trás, né? Na poupança da mulher. O cara casado, tem família, tinha um bom trabalho. A mulher desceu dali, né? Passou por aquela situação, deve ter tomado um choque. Ela não esperava isso. Ela virou as costas, saiu, e o cidadão veio por trás e tocou nela. Fechou o elevador, ele desceu, lá as câmeras de segurança mostraram ele descendo, né, no estacionamento, pegando o carro, voando embora. Ele achou que não ia acontecer nada. Depois chegou a sentença para ele, né? A empresa lá que ele trabalha deu uma nota dizendo que qualquer ato como esse, né, é um ato libidinoso, né, o cidadão ele foi criminoso naquilo que ele fez, e que a empresa não concorda com aquilo, e que ele estava demitido por justa causa, né? O cidadão perdeu tudo que ele tinha. A mulher já se apresentou também, dizendo que não quer mais compromisso com ele. A gente acredita no perdão, mas são coisas como essa aí que não chegou nem a ter muita coisa, mas coisa como essa já faz parte do caráter do cidadão lá. Já demonstra quem ele é. Aquilo ali é porque foi visto, e coisas que não foram vistas, coisa que ninguém percebeu, passou assim, ó, ninguém sabe.
Só Deus. Só vai aparecer no dia do juízo, né? E aquele cidadão, com certeza, não era uma pessoa que não tinha entendimento, era um cara maduro até, mas infelizmente foi dominado ali por um desejo, por uma coisa que o diabo colocou no coração dele, entrou para aquilo, destruiu a vida dele. Estava bem, e do nada, desmoronou. E é nisso que a gente tem que ficar atento. Coisas que Deus fala conosco por intermédio da palavra, é para nos avisar do que pode acontecer lá na frente. Tem coisa que não vai servir para você agora, mas pode ser que algum dia, você estiver passando por alguma situação, você vai lembrar da palavra. A palavra que falou com você há um tempo atrás, está te instruindo a não errar, a não falhar. Eu queria que você deixasse aqui, vamos para o Velho Testamento, né? Lá no princípio da criação, Gênesis capítulo 4. Vou falar do Caim e do Abel, você já conhece, mas eu quero trazer aqui por um outro ângulo que talvez você não conhece ainda. Gênesis capítulo 4, olha só que interessante isso aqui. Eu vou ler com você já a partir do versículo 3, que a história você já conhece, né? Olha só que interessante. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Você está entendendo até aqui, sim ou não? Minha preocupação é essa, se você está entendendo o recado. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Quem encontrou, diga graças a Deus. Vamos ler então, diz assim, ó. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu o quê? O seu semblante. Detalhe interessante para nós aqui. Deus, quando ele pediu, ele fez o pedido, né? Com certeza, a Bíblia não deixa muito claro aqui, mas com certeza o Adão entendeu sobre o oferecer a Deus ofertas, sobre honrar a Deus com aquilo que é seu. E ele ensinou os filhos a fazerem isso. E o Caim e o Abel se apresentaram a Deus, e quando eles se apresentavam, eles faziam essas ofertas ao Senhor. O Caim, né, ele era aquele homem lavrador da terra, produtor da terra. Ele cultivava na terra e fazia com que as coisas, as plantações se multiplicassem, e de lá ele poderia tirar o melhor para Deus. Só que a Bíblia diz aqui que ele pegou um fruto da terra e entregou. Não foi o melhor, com certeza, porque Deus não atentou nem para ele. Primeiro Deus rejeita ele e depois rejeita a oferta dele. Mas o Caim, ou mais o Abel no caso, ele era aquele cidadão que já cuidava de ovelhas, que era responsável pelo rebanho. A Bíblia diz aqui que ele pega o melhor da gordura lá das suas ovelhas, o melhor daquilo que era seu, o primogênito, né? O melhor do que aquela ovelhinha poderia oferecer, ele recebeu. E ele vai e entrega para Deus. E a Bíblia diz que Deus olha para Abel e olha para a oferta que Abel estava fazendo. E a Bíblia diz que Deus se agrada dele, que Deus vem lá e recebe. No caso de Caim, Deus não recebeu. Nessas circunstâncias, o Caim, ele olha para o seu irmão e vê que Deus se agrada dele, e olha para ele e vê que Deus não se agradou dele. O que ele faz? Ele fica revoltado. O semblante dele começa a mudar. Semblante de alguém irado, revoltado, com desejo de fazer alguma coisa contra o seu irmão. Mas o seu irmão não tinha feito nada com ele. Aquele semblante dele, descaído, aquela ação dele, de mostrar que ele estava inconformado com aquilo que estava acontecendo, que ele estava insatisfeito, aquilo já era um sinal, já era uma demonstração de que algo mal poderia acontecer. Só que o Abel, provavelmente, muito ingênuo, para não dizer outra coisa, ele não prestou atenção nisso. E talvez esse seja um perigo que a gente tenha. Nós somos muito novos, eu falo por mim mesmo, né? Tem coisas que hoje, com a cabeça de 30, que eu vou completar daqui a alguns meses, né? Eu não faria o que eu fiz lá quando eu comecei com 18. A cabeça que eu tinha lá era uma. Eu não via maldade em determinadas coisas. E já havia maldades, que depois de um tempo que eu fui perceber, aquilo era maldade para comigo. Mas eu não levava aquilo como maldade, porque não tinha dentro do meu coração esse despertar para ver maldade nas pessoas. Talvez seja o seu caso. Você está na fé, tem muita gente que se aproxima de você, talvez você não vê maldade na pessoa. Mas tem casos que é notório, você percebe no semblante da pessoa que ela tem algum tipo de maldade contra ti. Aí eu vou entrar num ponto aqui. Você que é moça,
Você tem que ficar muito atenta. Por quê? Tem muito cidadão por aí afora que vai se aproximar de você e o semblante dele não vai ser semblante de amigo, não. De que quer ver teu bem, de que quer te ajudar. Às vezes vem com esse tipo de aparência aí. Mas por detrás você não sabe a ação da pessoa. Não sabe o que ele pode representar de perigo. E é por isso que você tem que ficar atento, às vezes, àquilo que as suas autoridades falam. Porque tem muita gente má por aí. Felizmente tem muita gente má. Dentro da igreja eu já vi. Mocinha, 14 anos, 15 anos, estava ali com Jesus. Participava do coral das jovens. Participava das peças teatral, de uma série de coisas. Aí depois de um tempo, acontece, não, porque na escola, aí a mãe chega e conversa com a gente. Ô pastor, queria que o senhor me ajudasse em oração, aconteceu um negócio muito triste. O que foi? Abusaram da minha filha. Eu digo, mas, não, ela disse que era amigo dela. Aí aconteceu, não aconteceu de uma hora para outra. Ela já devia ser madurinha, desde já, e talvez até um ensinamento da mãe ou do pai, para ela começar a perceber o olhar daquele que realmente quer o bem, e o olhar daquele que está com interesse de mais a fundo, de querer alguma coisa. Tem que perceber isso. O Caim é que ele não percebe que o semblante do irmão dele era aquele. Ele até percebe, meu irmão está chateado e tal. Mas ele não imaginava que o irmão dele poderia fazer aquilo com ele. E tem coisas que você percebe, a pessoa não está legal. Mas você não percebe, você não sabe o que aquela pessoa é capaz de fazer. Por isso, muito pezinho no chão, muito cuidado. Não dá muita abertura, não. Não dá muita liberdade, não, porque isso pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Eu já vi líder de jovem da igreja, que era macho, ficar se engraçando pro lado das meninas da igreja. E se não tirasse ele ia engabelar uma. Eu passei num lugar aí que eu tive que chegar pro cidadão, e eu olhava ele arrastando asa para as meninas tudinho. Só tinha menina na igreja, incrível, né? Era só ele que era o macho, era o líder de jovem. Eu digo, ô garanhão, né? Tinha que dar uma rasteira nele. Eu não fui mal, não. Eu poderia ter chamado os obreiros machos e dar uma rasteira nele. Eu digo, tu vai morrer na prisão se tu fizer alguma coisa com uma dessas meninas aí. E o cara já era adulto, mais de 18 anos é adulto, né? E as meninas, tinha muita menininha nova, 15, 14. Que ela é muito bonitinha. Bonitinha, mas tem idade de ser sua filha, quem sabe, né? E respeito. E tem muita gente que não tem. E talvez tem muito pai que não fala isso para você. É ou não é verdade? Meus pais me falavam isso. Eu aprendi determinadas coisas porque meus pastores me ensinaram. Meus pastores falaram para mim como é que funcionava, como é que era. E eu disse, é assim, então tá bom, vou obedecer. Para não entrar por aquele lado. Ele não percebe. Aí acontece o pior, ó o versículo 6. E o Senhor disse a Caim, interessante isso aqui, ó. O Senhor avisando ele, né, do mal que poderia acontecer se ele não vigiasse. Porque tiraste e porque descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz aonde? À porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus ainda vem e conversa com Caim. Avisa ele do que poderia acontecer, que era para ele tirar aquela ira, que era para ele procurar oferecer o melhor para Deus, que Deus iria receber. O próprio Deus dizendo para ele. Quem avisou ele não foi uma pessoa não, foi o próprio Deus que falou com ele. Naquela época Deus falava diretamente com Adão, com Eva, com Caim, com Abel. Era algo que era ligado a Deus direto. Depois de um tempo Deus começou a falar pela palavra, principalmente na nova aliança hoje. Ele não vai falar lá uma voz do céu, vai falar hoje pela palavra, pelas ministrações das pregações que você ouve na igreja. Mas Deus fala com ele diretamente, dá o recado para ele. Ô Caim, por que teu semblante está assim? Por que está irado? Se você fizer o melhor para mim, eu vou receber. Agora, se você não vigiar, o pecado está onde? À tua porta. E cabe a você dominar, né? Foi o que ele falou. E sobre ele dominarás. Cabe a você dominar isso. Eu quero dizer que para você, Deus avisa sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e coloca na sua mão o poder de você saber dominar a sua vida. Não é porque você é jovem que você não pode dominar a sua vida. Dominar as suas emoções, dominar as suas atitudes. Glória a Deus por isso. Vocês estão meio sonolentos hoje? Importante. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que começar a entender isso. Está na sua mão o poder de dominar a sua própria vida. Está na sua mão o poder de dominar a sua própria vida. Temos que ter a consciência de que um dia vamos nos apresentar para prestar conta. Nós não vamos prestar conta para o homem, não. É para Deus.
Então, desde já, você tem que colocar a mão na consciência e pensar. Como eu falei agora há pouco, tem casos de pessoas que hoje ela tem 40 anos de idade, mas há 20 anos atrás tomou decisões erradas, Deus avisou e a pessoa não obedeceu, e até hoje ela paga um preço. Quem vai decidir se a nossa vida vai caminhar para um rumo correto ou não, somos nós. Não é os nossos amigos que ficam querendo dar palpite na nossa vida. Não são eles. Eles vão dar conta da vida deles. Seria bom até que eles fossem influenciados pela palavra para se converter, né? Deixar de ser sem vergonha, que alguns são. Ah, pastor, como é que você pode falar isso, hein? Tem gente que é sem vergonha. Tá com a carinha de anjo, mas o rabinho e o chifrinho vai aparecer uma hora. Porque não é flor que se cheire. Não é para você ter amizade com esse tipo de gente. Isso é um aviso de Deus para a gente. Na continuação, no 8, ele falou, vou ler rapidinho. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel. E ele fez o quê? Estava na mão dele dominar aquilo, mas ele não dominou, foi lá e matou o seu irmão. O irmão dele não tinha feito nada. E geralmente tem gente que não fez nada para passar por determinada situação e vai passar. Por que não? Prestou atenção, não ficou atento, não vigiou. Ah, eu não fiz nada, eu não dei nem bola para ele ficar com esse tipo de coisa. Eu sempre comento para as moças, a mentalidade do macho é totalmente diferente da fêmea. Eu sei que macho e fêmea é cachorro, né? Mas eu estou falando nesse tema, nesse estilo aqui, só para você entender, com muito mais clareza. Quando se fala eu falo com minha esposa, disse que o neném ia ser macho, né? Ia ser menino, eu disse, é macho. Ela disse, não é cachorro? Eu digo, é macho. É macho, né? Tem que ser macho. Mas só para você entender a questão, estava na mão dele o poder de dominar aquela situação. E ele não dominou. Mas Deus avisou. Avisou ou não avisou? Tem gente que está errando, mas Deus está avisando. E tem gente inocente padecendo, porque tem gente que não prestou atenção nas coisas. Tem muitos pais aí que vão prestar conta, e eu estou falando aqui, eles não estão presentes, mas já tive a oportunidade de falar isso em cultos, que tem pais que vão prestar contas a Deus porque eles foram negligentes. Foram permitindo coisas, depois eles estavam lá, tendo que cuidar de neto. Porque o cidadãozinho lá não tinha cuidado nem com ele mesmo. Quanto mais com o filho. Você sabe disso. Não tinha estrutura para isso ainda. Não, cabecinha no lugar. Na continuação ele falou, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Você vê que Deus fala com ele e ele ainda fica revoltado contra quem? Tem gente assim hoje. Revoltada contra Deus, chateada com Deus, como se Deus fosse culpado de alguma. Deus não tem culpa nenhuma. Deus dá nas nossas mãos a responsabilidade e o poder de decisão. Isso é responsabilidade nossa. Ele vai e mata o irmão dele e Deus começa a dar uma possibilidade dele confessar o erro, dele, né, buscar porque o Caim aqui, o Abel aqui, eu entendi que pelas práticas dele, ele era alguém salvo. Pelas práticas dele, ele já era alguém que estava ligado a Deus. Deus não iria receber a oferta de qualquer um. Deus se agrada dele primeiro e depois se agrada da sua oferta. Ou seja, ele ali estava sendo salvo. Morreu, estava sendo salvo. Uma morte precoce. Mas Deus queria salvar agora o Caim. Já que tinha acontecido aquilo, dar uma oportunidade de vida para ele. Porque todo mundo tem uma oportunidade de uma segunda chance. Amém? Todo mundo tem a oportunidade de segunda chance. E Deus dá para ele, sou guardador do meu irmão. Fala com Deus como se estivesse falando com qualquer um. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que vão se perder, não é por falta de oportunidade. Elas se perdem porque elas decidiram se perder. Não sei se você conhece gente assim. Tem gente que não tem falta de entendimento, ela já conheceu a palavra, talvez um dia até pregou. Ela já sabe de muita coisa. Mas é alguém hoje que você vai tentar falar com ela, para ela congregar, para ela reconhecer Jesus. Tem determinadas práticas que tem que mudar. Você conversa com uma pessoa, fala sobre ela manter uma aliança com Deus, e elas até se revoltam. E falam até contra Deus. E eu fico olhando assim, eu digo, oh, meu Deus, coitado dessa alma. O diabo está pintando e bordando com ela. Está sendo avisado, está sendo conscientizado que há uma possibilidade de mudança, mas não quer. Com essas pessoas você faz o quê? Você vai lá e lava suas mãos, você fez a sua parte. Ela quer se perder, é um problema dela. O que diz respeito à sua parte, você tentou ajudar. Amém? Assim é com os nossos amigos. Deus nos coloca diante de alguns, às vezes, cheio de problemas. Não é para a gente só ter uma amizade com eles. É para a gente tentar salvar as pessoas.
Se eles caminharem daquele jeito, eles estão caminhando para uma perdição. Deus coloca as pessoas no nosso caminho para isso, para a gente ajudar, falar para elas que há possibilidade de salvação. Se elas não quiserem, é outro problema, mas as minhas mãos estão limpas, porque eu tive a oportunidade de falar e falei. Está faltando jovens hoje, maduros, para falar a realidade para os seus colegas. Tem coisa que eles não vão para a igreja ouvir pastor pregar, mas no dia do juízo eles podem ser condenados porque a gente não falou para eles. Deus coloca as pessoas na nossa vida. Eu fui trocar o óleo do carro ontem, vou dar só esse exemplo para você, rapidinho. E aí eu fui ali na areinha, descendo aqui, o cidadão ali, eu vou trocar o óleo do carro, precisava trocar o negócio do discozinho do freio lá, as pastilhas. E aí eu cheguei, e aí na hora que ele abriu lá, ele disse, rapaz, aqui vai ter que ir numa retífica para fazer não sei o quê, porque o parafusozinho agora não está mais rosqueando, né? Então se botar o óleo ele vai descer. Então tá tudo bem, vamos lá na retífica. Ao auxiliar dele lá, eu fui no carro com ele, porque meu carro estava parado lá em cima da coisa, para poder fazer a troca. Aí eu fui conversando com ele, ele foi dizendo que ele estava desviado, que ele sabe que eu sou pastor, o cidadão lá me atende, ele já me conhece já de um tempo. Aí esse rapaz está trabalhando com ele agora. Ele falou, rapaz, eu estou desviado aí, não sei o quê. Eu disse, mas por que isso? Você não volta para Jesus? Eu tinha até a mulher, perdi a mulher, não me quis mais. Estou com uma vida meio estranha. Só para você ter uma ideia, eu não tenho nem roupa para vestir. Você acredita? Eu digo, acredito. Já vi tantos casos, né? Aí conversando com ele ali, a gente foi lá na retífica, fez um negócio tudo certinho, voltamos. Durante aquele tempo eu aproveitei para conversar com ele. Enquanto ele estava fazendo o serviço, estava conversando com ele ali, ele estava me contando um pouco das lutas que ele passou, dos erros que ele cometeu, que ele poderia ter evitado. E eu disse, se talvez não tivesse acontecido aquilo, de ter que fazer o serviço a mais no carro, era bem provável que eu não teria nem falado de palavra de Deus nenhuma para ele. Nem falado de Jesus para ele. Ele ia estar ali, ele ia rapidinho fazer o negócio, seguir caminho. Mas como aconteceu tudo isso, foi uma oportunidade. E são essas oportunidades que Deus nos dá, que Ele pode nos cobrar. Que aqui Deus vem, não tinha ninguém para pregar para o Abel, para o Caim no caso, e Deus fala com ele diretamente, avisa ele. Cadê teu irmão? Aí ele fala no 10, e disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. Triste acontecer isso. Agora ele teria uma condenação sobre a vida dele. Tanto é que depois daquela situação, ele foge. Quando Adão e Eva chegam lá para ver o filho morto, o Abel, o Caim já estava a quilômetros de distância. Geralmente assim, quem peca faz o quê? Foge, se esconde. É assim na igreja também. As pessoas começam a errar, começam a falhar, ela não quer mais saber de culto, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de nada. Porque o pecado faz isso com a pessoa. Ele afasta. Jesus quer trazer para perto, quer salvar, quer dar uma vida próspera para a pessoa, quer fazer com que ela seja bem relacionada, né? Quando se trata de se casar, de construir família. Quer que ela viva uma vida saudável, com saúde. E tem gente que prefere viver uma vida errada. Determinadas coisas Deus proíbe porque Ele sabe que aquilo é prejudicial para o nosso corpo. É prejudicial para a nossa vida. Ele proíbe. Isso faz mal. Então veja que ele foi avisado, negou o aviso, sofreu a pena. Deus mesmo que disse aqui, não foi o homem que disse não. O que Deus disse? Agora maldito és tu desde a terra. Está lá, 4:11. Que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Ele poderia ser perdoado. Então, lá na frente, se você continuar lendo, você vai ver que Deus falou que ninguém poderia tocar nele, ninguém poderia matar ele. Se alguém tocasse nele, né, aquela pessoa seria réu também. Deus deu uma misericórdia com ele, teve misericórdia dele. Mas aquele homem se tornou, pela boca de Deus, maldito, porque fez aquilo com seu irmão. E você vê, está registrado até hoje para a gente. Está registrado até hoje. Vamos para o Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Olha só isso aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. As leituras são bem extensas, eu vou pegar aqui rápido, que você já conhece também. Ou pelo menos eu creio que a maioria conhece. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Olha só isso aqui.
Lucas 22, 31. Vamos falar de um discípulo. Falamos lá da criação, para você ver que desde o princípio, Deus procura avisar os homens acerca dos perigos da vida. E agora ele vai avisar, né, quando Jesus já estava manifesto na carne como homem, ele vai avisar acerca, né, do perigo que o Pedro estava correndo. Porque Pedro, infelizmente, ele era uma pessoa compulsiva, né? Era aquela pessoa que você falava uma coisa, falava A, ele já vinha com B na boca, né? Era alguém que não deixava o almoço para janta, né? O que tinha de comer tudo no almoço ele pegava. O Pedro era, no interior a gente fala meio azogado, né? Aí olha só o que diz aí, ó. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E que mais? E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Rogo-te, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes me negues que me conheces. Você percebe aqui mais um aviso de Deus para o homem. Ele avisa, Deus avisa, né? Deus usa Jesus aqui, o mestre, para avisar o Pedro de que se ele não tomasse uma decisão de se converter firmemente e viesse alguma tentação, ele iria desfalecer. Ele não teria fé suficiente para permanecer. A gente tem que orar a Deus, para a gente pedir a Deus a fé existencial dentro da nossa vida. Talvez a matéria da fé seja algo muito distante ainda para alguns. Mas a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não vê. É coisa que você não está vendo, mas você acredita que Deus vai fazer. Tipo promessa, é um exemplo. Deus te fez uma promessa. Quando vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que vai acontecer. Isso é fé. Eu aguardo a promessa. Eu tenho fé que vai acontecer aquilo que Deus falou comigo. Aquilo que Deus me mostrou vai acontecer. Isso é fé. Então, ele deixa muito claro. Satanás tinha tentado, né, envolver Pedro de alguma forma. E ele disse: eu não permiti, porque se eu tivesse permitido, o Pedro não ia resistir. E aqui fica um alerta para a gente hoje. Tem coisas que Deus não permitiu acontecer com a gente. Vou falar aqui. Tem tragédias que Deus evitou de acontecer. Nós não temos nem a dimensão. Eu, particularmente, não tenho dimensão de tragédias que poderiam ter acontecido comigo. E Deus não permitiu. De situações que se levantam para tentar te incriminar de alguma forma, que poderiam ter acontecido e Deus também não permitiu. Porque Ele sabe que determinadas coisas, se for acontecer com determinadas pessoas, elas vão se desviar. E Ele não permite. Ele permitiu acontecer tudo aquilo com Jó, porque Ele sabia quem era Jó. Ele sabia que o Jó não iria se desviar. Glória a Deus. Jó ficou pobre, era um cara rico, tinha muita prosperidade, tinha 10 filhos, naquela época era sinal de prosperidade também ter muito filho, hoje é sinal de alívio ter pouco, né? Né? Para mim 2 tá bom. A mulher tem hora que está estafada ali, a gente chega para ela: e aí filha, tá tudo bem? Né? Tá zangada. Eu não fiz nada, mas tá zangada. Não é por causa de mim, é por causa dos meninos, né? Não é por causa de mim, eu não fiz nada, tá tudo bem, não mexi, né? Mas mexe, né? Quem é mãe aí, um dia você que vai ser, você vai entender isso. A gente que é homem, a gente fica mais aquém, né? Mas as mulheres têm esse trabalho de Deus aí maior. Mas só para você entender a questão. Ele não poderia passar por determinadas coisas, porque se ele passasse, ele não iria ficar firme. Aí qual foi a resposta dele? Veja o versículo de número 33. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão. E o que mais? Só mentira. Você já viu gente que é mentirosa? Está na cara que ela não está bem, você pergunta para ela se está tudo bem. Eu sei da minha vida com Deus. Coitado. Se vier uma tentação hoje, ele cai de boca. Ele vai cair bonito. E não é por falta de aviso não. Porque avisado nós já fomos. Amém? Avisado nós já fomos. A coisa é tão séria. Eu vou comentar com você. Eu já vi pregadores do Evangelho, pessoas de Deus foram avisadas por Deus acerca de tudo, e que foi usado por Deus para avisar a muitos, não vigiar e cair de uma forma muito feia.
que provavelmente pessoas que não tinham tanta maturidade, talvez não aceitariam aquilo. E a pessoa madura de Deus aceitou. Que é isso, pastor? Verdade. O Pedro aqui, ele achou que ele não iria. Jesus falou, você não vai virar o dia, o galo não vai cantar pela manhã. 3 vezes você vai me negar durante esse período. 3 vezes. Eu estou pronto para ir até a morte. Não estava. Se Deus avisou, é para se desviar do mal. Não é para ficar interrogando Deus. Não é para ficar tentando se justificar. Tem gente que recebe uma bronca, às vezes uma cobrança, e fica querendo se justificar. Não precisa se justificar. Recebeu a correção, vai lá e faça o certo agora. Ah, mas é porque eu não tive a oportunidade. Não se justifique. Glória a Deus. Não se justifique. De vez em quando a gente está aqui, aí nem cobrei nada de ninguém, a pessoa chega, pastor, não foi assim, porque... Eu digo, não precisa se justificar. Não justifique nada para mim. Não justifique. Receba aquilo que está sendo determinado, e você faz o seguinte, a partir de agora você faz o certo. Justificar, você vai se complicar ainda mais. Você pode até mentir. Que tem gente que na justificação se mente. Se embanana todinho. Fala uma coisa, depois é outra. Eu já passei por isso. Ter que aturar a pessoa de ouvir, porque era mentira. Que estava na cara, eu já sabia. Não adiantava. Por isso que se alguém chegar, a sua liderança espiritual, chegar e ele corrigir em alguma coisa, sim senhor, sim senhora, eu vou fazer o certo. Ah, mas é porque fulano me atrapalhou. Esquece quem atrapalhou e quem deixou de atrapalhar. Não se justifique. Isso é coisa de gente que não tem um caráter cristão adequado. Pedro ficou tentando se justificar aqui. Eu não vou ler, mas você já conhece a história. No versículo 39, vou comentar. Versículo 39, assim, ó. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo que confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus leva ele, né? O Pedro estava junto, para aquela oração, e Jesus vai um pouco mais orar, que ele estava com aquela agonia, que ele ia ser preso, aquela coisa toda. Ele, segundo a carne, como homem, ele sentiu na pele, que ele teria de passar, e ele ficou ali angustiado, aquela angústia no peito, e ele foi orar para tirar aquele aperto, deixou os discípulos ali, disse que para orar também, e foi um pouco mais à frente orar sozinho. Quando ele volta, eles estão como? Todos dormindo. Ele disse, mas não era o Pedro que disse que ia me defender, se fosse para a morte, para a prisão, e agora ele está como? Dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Bem ali, já demonstrava de que Pedro não era tudo aquilo que ele dizia que ele era, né? Não tinha nada daquilo que ele dizia que ele era. Tudo uma farsa. Aí na continuação, eu não vou ler tudo que a leitura é grande, versículo 54, perdão. Vamos lá, estou pulando aqui porque a leitura é extensa. 54, diz assim, ó. Então prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro fazia o quê? Seguia-o de longe. O mesmo Pedro que disse que iria com ele até a morte, até a prisão, era o Pedro que agora estava como? De longe. Mas Jesus tinha avisado, sim ou não? No restante da história aqui ele vai mostrar como aconteceu e como das 3 vezes ele negou que conhecia Jesus. Depois disso o galo cantou. Só restou para ele agora chorar. Ele começou a chorar. Oh, por que aconteceu isso? Mas Deus tinha avisado. Avisou ou não avisou? Avisou. Tem gente que está chorando depois de coisas terem acontecido, mas não foi por falta de aviso. Tem um ditado aqui no mundo, aqui, né, que a gente vive, que diz que, né, o acordado não sai caro. É ou não é verdade? O acordado não sai caro. E tem um ditado que diz, quem avisa, amigo, é. Se Deus avisou, se a palavra está nos avisando, se Deus está usando pessoas para nos avisar acerca de perigos, Ele está avisando porque Ele é amigo. Ele é pessoa de Deus que quer nos ajudar. Não quer ver o nosso mal. Eu tenho a intenção de ajudar. Tenho a intenção de ajudar.
Todo tempo eu tenho visto o pessoal aqui da sede, quem é da sede, quem estava no Teams, quem é da juventude, eu conheço todo mundo. Perguntar qual é o nome dela aqui, eu sei. Cláudia, Ana Cláudia. Ela não me escapa não, já sei quem ela é. Né? A outra também eu já lembro mais ou menos como é que é o nome dela, me esqueci aqui agora. Mas ela é filha do Kleber e da irmã Nete. Ela é sobrinha do pastor Joels, também da irmã Ilha. Né? Conheço. Veio pequenininha assim. Né? Qual que é a minha preocupação hoje? É de juntamente com os pais delas, né? com a irmã, que é filha da irmã, esqueci o nome da mãe dela agora, Josi. Né? Junto com elas que estão aí ensinando os filhos o caminho da salvação, o pastor pregando aqui no altar, eu também como autoridade espiritual poder chegar e ajudar. Se eu ver algum galo se assanhando para o lado delas, o que eu vou fazer? Não é por aí não. Aí se elas se zangaram comigo, elas estão erradas. Porque eu estou tentando ajudar. É ou não é verdade? Eu já tenho os meus. Eu vou me preocupar com eles daqui a algum tempo. Ainda não chegou o tempo de se preocupar, né? Só tem 3 anos, o outro só tem 1. Mas vai crescer. E aí? Não ganho nada com isso. Ou ganho alguma coisa? Não. Perco alguma coisa também se eu não fizer nada? Também não. Ninguém vai me julgar se eu chegar aqui e tentar orientar ou não. Né? Mas no mundo espiritual eu sei da cobrança que Deus pode ter comigo. Se eu não chegar e tentar ajudar, tentar conversar, tentar orientar, estou dando um exemplo, tá? A preocupação é só essa. A intenção sempre foi ajudar. E tem muita gente que está pagando um preço aí, como eu falei. Hoje já são pessoas maduras, fisicamente falando, mas estão pagando um preço muito alto porque elas disseram: teve gente querendo me ajudar e eu não quis. Fiquei até chateado. E agora, só me resta seguir a vida, carregando as trouxazinhas e as malas que eu tenho que carregar. Você entendeu, né? Tem gente que está assim. Vamos fazer uma coisa hoje? Vamos pedir isso para Deus. Me ajude a ficar atento aos teus avisos. O Senhor está me avisando, é para o meu bem. Glória a Deus. Se Deus está te avisando, é para o seu bem. Vamos orar então? Em nome de Jesus, fica de pé. Pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Deus está avisando para o nosso bem. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Como eu falei na mensagem, nós precisamos, quando tiver oportunidade, falar com os nossos amigos. Eu sei, muitos vão rir da nossa cara, vão zombar, mas vai chegar uma hora que eles vão te pedir oração. Eu vi isso e vejo isso hoje. Quando eu vim para o Evangelho, eu larguei os meus amigos tudinho. Os caras só queriam mulher, tá toda hora, não tinha onde cair morto, queria estar com mulherada. Aí fui para a igreja, o pastor começou a ensinar: irmão, não é assim, tal. O negócio é sério, você tem que honrar a Deus em primeiro lugar, você tem que cuidar de si mesmo, para você não ser prejuízo na vida de alguém, e tal. Foi falando, e a cada culto foi desintoxicando aquilo que eu tinha como ideia do mundo. E aí tinha muitos amigos que até riam, a gente pegava, ia para a igreja, eles ficavam olhando e falando. Não falava na cara, né? Mas por longe você percebia os murmurzinhos, né? Os murmurinhos, aquela coisa toda. Depois de um tempo, teve uns 2 aí que estavam presos. Teve um que foi morar em Brasília porque estava ameaçado de morte lá, na minha cidade. Foi fazer coisa errada, mexeu com mulher alheia, aí o cara ameaçou ele de morte. Aí ele foi embora para Brasília, por causa de uma avó dele lá. Ficou exilado lá. Se ele voltar na cidade, ele pisar o pé lá, os caras matam ele. Você sabe como é que é esse negócio de facção, né? O cara está prometido, meu amigo. Só Deus para ter misericórdia. Tomara que aceite Jesus antes de morrer, porque se ele não tomar a decisão, então não sair dali, o inimigo vem e ceifa mesmo. É coisa séria. Ele de vez em quando manda pelos direct, né? Do Instagram, do Facebook: ô, rapaz, ora por mim que eu estou aqui desempregado, estou na luta tremenda, assim, não sei o que eu faço. Eu disse para ele: você já procurou a igreja? Não precisa ser a igreja da graça, não. Uma igreja que prega a palavra, que prega o evangelho, que fala de Jesus. Você já tomou uma decisão? Não, pá, estou com a mulher aqui, ela até está indo na igreja, mas não estou indo não. Pois é. Deus até teve misericórdia de ti e colocou uma coitada no teu caminho aí, está indo para a igreja, para te ajudar. Ela está te carregando como mala aí, né? E ele não quer. Aí vai orar por mim. Eu posso orar, mas isso não é garantia de nada. Se não tomar decisão, a oração de alguém vale alguma coisa? Não vale. A oração do pastor, ela é válida quando você aceita receber aquilo que está proposto de Deus para você. Aí ele entra em concordância com você na oração e pede a Deus que ele, com mais entendimento, vai nos ajudar diante de Deus em oração. Aí a coisa vai fluir. Mas se a pessoa mesmo não quer, vai acontecer alguma coisa?
Não vai. E eu fico olhando, rapaz, mas naquela época, hoje eu estou casado, graças a Deus, eu só queria ter muito dinheiro, mas ainda não tenho. Mas eu sou feliz, né? Estou comendo, estou jantando, a hora que eu quero não falta, graças a Deus. Tenho 2 crianças bonitas. Até me perguntaram, o pastor esses dias me perguntou, como é que pai feio faz menino bonito? Né? Que ele olhou para os meus meninos, eles são muito bonitos, irmão, não puxaram para ti não. Diga, Egerson. Tem uns irmãos que ainda falam assim, né? Tem uns que chegaram para mim, tem uma irmã que chegou em uma igreja dessa que está visitando aí. Foi lá no São Cristóvão, vou até falar logo. Ela chegou assim para a gente lá, eu estava assim, eu estava segurando o menino no colo. Ela chegou, olha, mas teus filhos são muito bonitos, né, pastor? Mas nem puxaram para o senhor? Eu digo, Egerson. Me deu um tapa bem aqui na minha cara, para essa irmã nem disfarça, né? A irmã nem disfarça. Poxa. Mas tudo bem, né? Passa. A gente deixa passar. Problema não. O importante é que está com saúde, né? Glória a Deus. Você entendeu o recado? Nós vamos orar agora, tá bom? Levanta as mãos assim para o céu. Meu Deus, muito obrigado pela tua santa palavra.